Olá, querido aluno, querida aluna, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. Nessa aula a gente vai estudar a globalização. O que é a globalização, as características e quais são os tipos de globalização que tem. Você sabia que existe vários tipos de globalização? A gente vai estudar isso nessa aula, tá bom? Começando aí, então pelo que é globalização. Coloquei na tela para vocês que a globalização nada mais é do que a intensificação das trocas, fluxos materiais e imateriais formando-se redes. Então, pessoal, a globalização, esse termo surgiu depois da Segunda Guerra Mundial com o avanço dos meios de comunicação, dos meios de transporte, esses avanços fizeram com que as pessoas, as mercadorias, as informações pudessem circular pelo mundo de forma mais rápida. Essa circulação a gente chama de redes, tá? Então, até coloquei aqui, ó, globalização, redes de fluxos. Fluxos é o quê? Algo que se movimenta, fluxo, né? Então, fluxo de quê? Fluxo de informação, igual eu falei, de produtos, de material, de pessoas, tudo. Então, a globalização proporcionou isso, tá? Esse aumento da tecnologia, dos meios de transporte, de comunicação, ocasionou esse aumento dos fluxos, da movimentação. Redes de fluxos se formaram aí no mundo, tá bom? E aí, coloquei aqui alguns tópicos, né, para vocês conseguirem anotar direitinho no caderno. O processo de globalização está extremamente ligado às revoluções tecnológicas. Sem as revoluções tecnológicas, não existiria globalização. A globalização, que é essa integração entre pessoas, povos, países, né? Essa troca, igual eu falei com vocês, material e imaterial, essa rede, ela só existe por conta das revoluções tecnológicas. Então, por exemplo, o aparecimento da internet, do smartphone, o aparecimento, né, ou o desenvolvimento, a melhoria dos meios de transporte, como por exemplo os aviões, os navios. Então, tudo isso, essas revoluções tecnológicas é que permitem essas trocas, que permitem a globalização. Com os aparatos tecnológicos, houve um aumento significativo na relação, essa é a palavra-chave da globalização, entre os países. Relações essas que provocaram a expansão das multinacionais ou transnacionais. O que são multinacionais? As empresas, grandes empresas que atuam em diversos países do mundo, tá? E como que uma empresa consegue atuar em diversos países do mundo? Por causa da tecnologia, tá? E também por causa da relação entre os países, né? Então, com essa relação melhorada, aumentada e com a tecnologia ajudando, as empresas conseguem estar ao mesmo tempo em vários países, tá bom? O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, que a gente abrevia por TIC, tá vendo? Tecnologia de informação e comunicação, possibilitaram a descentralização das empresas, ou seja, a expansão da produção e concentração do poder decisório. O que eu quero dizer com isso? A empresa, ela deixa uma sede, um escritório em um país, geralmente um país mais rico e desenvolvido. Então, a concentração do poder decisório. Cadê meu mouse, gente? Meu mouse sumiu. Aqui, ó. A concentração do poder decisório, ou seja, onde ocorrem as decisões da empresa, fica no escritório, numa sede, geralmente em um país desenvolvido. E a produção da empresa, ela geralmente ocorre em países mais pobres ou em desenvolvimento. Por quê? Porque são países onde ela vai encontrar matérias-primas mais baratas e mão de obra mais barata, tá? Além de mercado consumidor também. Então, as empresas elas preferem deixar a sua produção em países pobres ou subdesenvolvidos e o seu poder decisório, a sua sede administrativa, né, o seu escritório, deixa em países mais ricos, desenvolvidos, tá bom? Então, essa característica só acontece devido ao desenvolvimento da tecnologia, né? Se não fosse essa tecnologia, não poderia acontecer esse tipo de coisa.
Aqui embaixo eu até coloquei essa imagem, né, uma charge, onde existe aqui a mesa, né, que tem a plaquinha aqui escrita Livre Comércio, então é o assunto dessa mesa. De um lado, existem algumas pessoas que a gente vê que tá de terno, né, provavelmente são donos de grandes empresas. E do lado de cá, são pessoas mais humildes, que seriam os trabalhadores aí dos países mais pobres, países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, né? E aí as pessoas mais ricas falam, ok, agora vamos ver, qual de vocês aceita trabalhar por menos? Então eles vão ver em qual país, em qual região, em qual localização eles vão colocar a indústria dele, a empresa dele. Por quê? Porque as pessoas vão trabalhar por menos, por salários menores. Então essa é a ideia aí dessa charge, que é o que eu acabei de explicar para vocês. A descentralização das empresas. Então elas deixam as suas sedes em lugares, em países desenvolvidos e vão produzir em lugares onde a lucratividade vai ser maior, porque o preço de custo vai ser menor, né? E em preço de custo a gente inclui também aí o salário dos trabalhadores, que provavelmente vai ser mais baixo do que num país mais rico e desenvolvido, tá bom? Vamos falar então sobre os tipos de globalização, começando aí pela globalização financeira. Então o próprio nome já diz, tem a ver com finanças, tá bom? Prós da globalização financeira, fluxo de capitais. Então, o fluxo de capitais é o quê? É esse dinheiro se movimentando pelo mundo de forma muito rápida, muito fácil, muito simples. Então, eu aqui da minha casa consigo enviar dinheiro para qualquer lugar do mundo, muito rápido, muito fácil, sem muita burocracia. Então, esse fluxo de capitais ajuda muito, né? Tanto nós, mera população, como as grandes empresas, governos, enfim. Maior integração entre os sistemas financeiros. Também tem a ver com isso, né? Então, o fluxo de capitais, a movimentação, faz com que os sistemas financeiros se integrem. Contra, aumento da instabilidade na economia mundial. Então, se está tudo interligado, se dá uma crise em algum lugar, a crise vai atingir todos os países, né? Ou pelo menos a grande maioria. E o outro contra que está ali é o que eu acabei de falar, né? Que tem a ver com a questão das crises financeiras. Então, por exemplo, a gente teve uma das maiores crises financeiras aí no mundo, que foi a crise de 1929, tivemos outra em 2008, né? Então, são crises que afetam os países de uma forma geral, principalmente os países que adotam o sistema capitalista, beleza? Globalização dos serviços. Então, tem a ver com a oferta de serviços, qualquer tipo de serviço. Então, por exemplo, um médico. O médico, a gente geralmente, antigamente, procurava o da nossa cidade. Se não tivesse um médico especialista na nossa cidade de um determinado assunto, ia ser muito difícil a gente conseguir um tratamento e tudo mais. Dando um exemplo, tá, pessoal? Hoje em dia, a gente consegue comunicar com um médico de outro lugar do mundo, né? Então isso faz com que aumente a concorrência. Então hoje os médicos, eles não concorrem mais só entre si naquela cidade, eles concorrem com vários profissionais do mundo todo. Tô dando um exemplo, igual eu falei, isso serve para qualquer tipo de serviço, tá bom? Exige maior qualificação do trabalhador, então quanto maior a concorrência, mais a pessoa tem que ser qualificada, concorda? Ou então ela vai ter que oferecer aquele produto por um preço muito baixo, um valor muito baixo. Porque quanto maior a concorrência, você concorda que vai ter uma qualificação melhor dos trabalhadores e aí o preço para aquele serviço vai ser maior também? Então a globalização, ela proporciona isso, tá? E também a fuga de cérebros, que é um termo muito recorrente aí em provas, que seria o quê? Essas pessoas que são muito qualificadas, geralmente elas vão para países onde elas vão receber mais. Então, por exemplo, eu me formo aqui no Brasil, eu faço uma graduação, uma pós-graduação em uma área muito específica, falo inglês, domino tecnologias, enfim, sou uma profissional muito qualificada. E aqui no Brasil eu estou recebendo um salário, sei lá, 5 mil reais. Me oferecem uma oferta de emprego nos Estados Unidos para eu receber 20 mil dólares. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui e vou para o outro lugar que está me oferecendo um salário muito melhor. E isso chama fuga de cérebro. São pessoas muito bem qualificadas que vivem em países, né, são oriundas de países mais pobres ou subdesenvolvidos, que vão em busca de melhores condições de trabalho, de vida, de salários em países mais ricos, que vão oferecer, obviamente,
salários melhores, enfim, tá? Isso é fuga de cérebros. Globalização cultural é a difusão de valores e símbolos culturais. Devido a essa globalização, a esse fluxo, essa rede, né, que a gente vive hoje, a gente acaba fazendo o quê? Conhecendo outras culturas de outros lugares do mundo. Então, por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente falar inglês. Muitas pessoas aprendem inglês, né? Mas por quê? Porque a globalização, a tecnologia, a internet e tudo mais nos proporciona isso. Mas o inglês, aqui, por exemplo, do Brasil, é a nossa língua nativa? Não, o inglês é de outro lugar. Mas a gente fala, a gente aprende, né? Muitas pessoas. Então, é um exemplo. Por exemplo, Halloween. Halloween é uma prática muito comum nos Estados Unidos. Até então, muita gente nem sabia que existia Halloween, né? Antes do aparecimento da internet, por exemplo. Com o avanço da tecnologia, da internet e tudo mais, a gente começou a conhecer o Halloween e hoje em dia muitas pessoas já até comemoram o Halloween, né? Então, essa globalização cultural. Comida japonesa, quantas pessoas comem comida japonesa? Antes nem existia isso no Brasil, né? Ou então eram lugares, assim, restaurantes muito caros, muito chiques, né? Ricos. Hoje em dia tá popular. Então, é o que a globalização proporciona, tá? No caso aí que a gente chama de globalização cultural. E por fim aí a globalização informacional. Informacional vem de quê? De informação. Então a rede de fluxos permite também a troca imaterial. O que seria a troca imaterial? A informação. A informação é algo imaterial, a gente não toca, né? Não é um produto, é imaterial. Então é um fluxo imaterial. Então, na globalização informacional, as informações são trocadas com muita rapidez. A gente viu muito disso agora na pandemia do Covid. Há várias indústrias, né, farmacêuticas estavam lá pesquisando a vacina, por exemplo, na Rússia, na China, na Europa, e de repente todas essas informações já estavam aqui no Brasil. Por quê? Troca informacional, globalização informacional, rede de fluxo. Então, como que se chega uma informação de uma vacina que está sendo criada lá na China, no Brasil? Através dessa rede de fluxo. Isso é globalização informacional, é um exemplo, tá? Então, as informações, elas correm muito rápido no mundo. E aí também existe a disseminação de notícias verdadeiras e falsas. As grandes fake news, né, cada vez aumentando mais no Brasil e no mundo, devido a essa troca facilitada de informações. Por isso é importante a gente estar sempre atento à fonte da informação, se aquela é uma informação verdadeira ou não, tá? Essa imagenzinha exemplifica bem isso, né, que eu coloquei aqui. Então, o mundo, ele está aqui, ó, interligado através de notebook, de computador, de internet, de celular, de jornal, todos os meios de comunicação fazem esse fluxo informacional, essa rede informacional, essa globalização de informações e globalização informacional, tá bom? Pessoal, então é uma aula completona aí sobre globalização. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima aula.